eu sou a professora Tainara Penedo, leciono Direito Constitucional no ProOrdem Cursos. Estou aqui com você hoje para falar sobre súmula vinculante. Você está se preparando para a OAB? Seja a primeira ou segunda fase? Este vídeo é para você. Bom, o que é súmula vinculante? Muito se fala sobre súmula vinculante, porém, são poucos os que têm coragem de responder uma pergunta relativa à súmula vinculante. A súmula vinculante, como eu coloco para vocês, é um pequeno enunciado sobre entendimento do STF a respeito de uma determinada matéria. Um pequeno textinho que revela o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a um determinado assunto. Súmula vinculante, fica já a dica, só pode ser editada pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui no quadro você encontra os requisitos e o primeiro requisito é esse: súmula vinculante só pode ser editada pelo STF. Ah, professora, mas os outros tribunais editam súmula. Você tem razão, eles editam súmula, mas a súmula editada pelos demais tribunais não é uma súmula com efeitos vinculantes. Aguenta aí, daqui a pouquinho a gente vai ver direitinho quais são esses efeitos vinculantes, tudo bem? Mas já fica aí guardado ou grava na memória que as súmulas editadas pelos outros tribunais não tem efeito vinculante, enquanto a súmula editada pelo STF tem efeito vinculante. Uma observação: isto não significa que o STF não possa editar súmula sem efeito vinculante. Ele também pode. Inclusive, se você abrir o seu Vademecum e folhear, você vai ver que tem súmulas vinculantes e súmulas não vinculantes. A questão é que o único que pode editar súmulas vinculantes é o STF. Este é o ponto. Primeiro requisito, superado. Segundo requisito, súmula vinculante tem que versar sobre matéria constitucional ou necessariamente versa sobre matéria constitucional, ok? O Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 102 caput do texto constitucional, é o guardião da Constituição da República, é ele que guarda o texto constitucional. Nessa condição, ele edita súmulas vinculantes que tratam apenas de matéria constitucional, ok? A professora que se empolga na aula e até deixou de mencionar o artigo competente, né? O artigo cabível. O artigo que trata da súmula vinculante é o artigo 103-azão do texto constitucional. Não estou falando de alínea, eu estou falando de azão. Artigo 103-azão do texto constitucional. Professora, como que eu faço para localizar? Muito simples. O 103-azão fica depois do artigo 103. Fechou? Ótimo. Lá no artigo 103A tem toda a disciplina da súmula vinculante, todas as regrinhas, inclusive as que eu tô passando para você agora, tá bom? Então, primeiro requisito, só pode ser editada pelo STF. Segundo requisito, matéria constitucional. Vem comigo, vamos ver o terceiro requisito. Terceiro requisito é que a súmula vinculante ela é editada de ofício ou por provocação. De ofício? Sim, o Supremo Tribunal Federal pode, por vontade própria, iniciativa própria, editar súmula vinculante. Ele não necessariamente precisa ser provocado para a edição de súmula vinculante. Porém, é possível também que haja provocação. E quem é que pode provocar o STF para a edição de súmula vinculante? Os legitimados constam do artigo 3º da Lei 11.417 de 2006. Se você não sabe, a Lei 11.417 de 2006 é a lei que regulamenta o instituto da súmula vinculante. Súmula vinculante, de fato, tem previsão constitucional, como nós já falamos,
mas ela tem uma regulamentação infraconstitucional por meio da Lei 11.417 de 2006. E é essa lei que traz os legitimados. Se você está se preparando para a prova da OAB, não deixe de fazer a leitura desse dispositivo legal, ok? Quinto requisito, aprovação de 2/3. Opa, quarto requisito, né? A professora já está se adiantando. Quarto requisito, aprovação de 2/3. Para que haja aprovação de súmula vinculante, 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal precisam concordar. Se não for alcançado esse quórum, não tem súmula vinculante. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, então 2/3 de 11. Uma dica, um mnemônico que é muito famoso é: somos um time de futebol. Somos um time de futebol. Supremo Tribunal Federal. Quantas pessoas tem um time de futebol? 11. Quantos ministros tem no STF? 11 também. Só uma confissão rápida. Eu fui descobrir quantos jogadores tinham depois que eu sabia quantos ministros o STF tinha. Normalmente as pessoas memorizam o contrário, ok? Mas eu fui aprender sobre a quantidade de jogadores depois que eu vi esse mnemônico. O professor é um ponto fora da curva, mas fica tranquilo que eu sei a diferença entre falta e pênalti, isso eu sei, tá bom? Agora, voltando para o direito constitucional, 2/3 dos ministros do STF precisam concordar para que a súmula vinculante seja aprovada. Agora sim, quinto requisito. A súmula vinculante, ela não é feita do dia para a noite. Os ministros acordam inspirados. Hoje nós vamos fazer uma súmula vinculante. Não. É necessário que haja, claro, a verificação de reiteradas decisões. A súmula vinculante, ela é resultado de várias decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito de um mesmo tema. Então, há uma controvérsia e o Supremo Tribunal Federal utiliza a súmula vinculante para pôr fim a essa controvérsia, evitando a multiplicação de processos e a insegurança jurídica. Essa é a ideia da súmula vinculante, colocar um fim numa discussão, pacificar a questão, revelando o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Certo? Então, vamos revisar rapidamente? 5 requisitos. Editada apenas pelo STF, a súmula vinculante. Ela tem que versar sobre matéria constitucional. Terceiro, de ofício ou por provocação. Quarto, aprovação de 2/3 dos ministros. E quinto, ela é resultado de uma intenção do Supremo Tribunal Federal de colocar um fim a uma controvérsia capaz de gerar aí insegurança jurídica, multiplicação de processos. Para a gente encerrar esse assunto, tem 2 questões que eu quero tratar com você, tá? Primeira questão, sobre os efeitos da súmula vinculante. Você sabe quais são os efeitos da súmula vinculante? O que significa a palavrinha vinculante? Será que a súmula obriga alguém? Sim, ela obriga. Certo? Então, ela tem que ser seguida, obedecida por determinados sujeitos. E é o artigo 103A, o azão que nós falamos antes. Lá no caput que vai dizer quem se vincula, quem se obriga à súmula vinculante. Tudo bem? Quem se obriga, professora? Vem comigo. Primeiro, a administração pública, direta e indireta, em todas as esferas, federal, estadual, municipal e distrital. Então, administração pública, direta e indireta, federal, estadual, municipal e distrital, tem que cumprir súmula vinculante.
Além da administração pública, também se vincula o poder judiciário. Então, os outros órgãos do poder judiciário têm o dever de cumprir a súmula vinculante. Então, quando a gente fala de efeitos vinculantes, estamos nos referindo à obrigação de respeitar o teor da súmula, que recai sobre a administração pública e judiciário. Vamos anotar isso aí? Então, efeitos vinculantes em relação à administração pública e ao poder judiciário. Pergunta que não quer calar. Professor, o poder legislativo ele não tem que cumprir súmula vinculante? A resposta é depende. Não vou ser tão categórica. Vamos no depende, né? Depende. No direito é a palavra-chave. Então, depende. Se o poder legislativo estiver investido da função de legislar, que é a sua função típica, ele não está obrigado a cumprir súmula vinculante, até mesmo por conta da separação dos poderes prevista no artigo 2º do texto constitucional. Agora, se o poder legislativo estiver investido da função de julgar ou mesmo de gerir, são as funções executivas e funções de julgamento, aí ele deve cumprir súmula vinculante. Não se esqueça, todos os poderes têm funções típicas e atípicas, ok? O legislativo também. Nas suas funções típicas, ele não precisa seguir súmula vinculante, função de legislar. Mas nas suas funções atípicas, sim. A mesma coisa com o presidente da República. O presidente da República, a princípio, precisa seguir a súmula vinculante. Mas se estiver investido da função de legislar, ele não tem que seguir a súmula vinculante. Por quê? Porque se a pessoa que tem que fazer uma norma, seja o presidente ou o legislativo, tiver que respeitar uma súmula vinculante, a gente trava o sistema. Você concorda comigo? O sistema trava, ninguém mais legisla porque tem que respeitar uma norma do Poder Judiciário, da parte do Poder Judiciário. Então, presidente da República, investido da função de legislar, legislativo, na sua função típica de legislar, e o próprio plenário do STF não precisam cumprir súmula vinculante. Fique esperto, a FGV adora fazer perguntas sobre isso, certo? E o último ponto que eu quero tratar com você é a respeito do descumprimento. Se tem efeitos vinculantes e tem gente que precisa respeitar, o que é que acontece se houver o descumprimento de súmula vinculante? Ainda no artigo 103-azão, mas agora no parágrafo 3º, o Constituinte diz que caberá reclamação constitucional. Não confunda com reclamação trabalhista, não tem nada a ver com a Justiça do Trabalho. Estamos falando aqui de reclamação constitucional, um procedimento junto ao Supremo Tribunal Federal para que o STF, casse uma decisão judicial que não respeite uma súmula vinculante, ou então anule um ato administrativo que desrespeita súmula vinculante. Então, no caso de descumprimento, cabe reclamação, ok? Reclamação. E eu repito, não deixe de analisar e ler o artigo 103-azão, porque é ele o dispositivo constitucional que sintetiza tudo a respeito de súmula vinculante. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você curtiu, deixa aqui a sua curtida, o seu like, comenta, compartilha com os amigos, se inscreve no canal para receber outros vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.